Irmão Vicente, tudo bom, servo? O que Tudo você bem, acha né? disso aí, servo? Fica à vontade. Isso é perfil de uma seita, né, irmão? Nós que fomos regenerados, irmão, nós atendemos a todos, né? Independente de raça, de credo, de religião. E nós temos que atentar para os mais necessitados, né? E não querendo holofote, né? Que tudo que nós vamos fazer, Ju, nós temos que fazer para a glória de Deus. Como Paulo disse em Coríntios, quer comais, quer bebais, quer façais uma live, tudo para a glória de Deus. Nada é para nós, porque o nosso Salvador paga uma dívida impagável para nós na cruz, levando tapa no rosto, cusparada, humilhações, desprezos, escárnio, para que nós tivéssemos essa grande sorte, irmãos, de ser reconectado com o Pai e ter acesso a Ele novamente, porque nós não tínhamos meio de chegar a Cristo se não fosse pelo seu sacrifício. Então, hoje eu ainda falei com um amigo meu ele é meio juiz aí, conheço ele, disse, fala, Júnior, na justiça comum, o promotor, o delegado, o advogado faz tudo para justificar o justo e punir o injusto. Mas a justiça de Deus é o contrário. Deus sacrifica o justo, pune o justo para justificar o injusto como nós. Isso precisa nos impactar, nos fazer mais humildes, né? Querer glória para nós, nem fama. Hoje Deus me deu a graça de pegar para 2 irmãos da CCB e todos os dois choraram. Eu Ô, não sou glória. contra a pessoa, Júnior. Eu sou contra o Sim, sistema. Olha, irmão, isso. quando me expulsaram eu não vou detalhar, uma hora eu faço uma live com o irmão, e chutaram, eu atendi a obra, irmão, atendia, né? A obra, eles falam a obra de Deus. A obra de Deus é, quando questionaram Cristo, os fariseus, o que faremos para executar a obra de Deus? João 6, 28, 29. Eles falaram disso, o que é a obra de Deus? A obra de Deus é crer naquele que Deus enviou. Essa é a obra de Deus. Então, fui expulso, chutado, irmão, desprezado, mas para mim só lá tinha salvação. Mas graças a Deus, em 8 anos, eu comecei a desbruçar, a entender as escrituras, reconheci a minha miséria, as minhas miserabilidade, minha pecaminosidade, as minhas falências, as minhas misérias. Eu corri para a cruz, chorei aos pés dele, por misericórdia ele alcançou eu. Glória a Deixei de ser Deus. soberbo, deixei de ser arrogante, deixei de ser glória, e eu vivi atrás dele para devolver o ministério. Hoje, irmão, foi uma obra maravilhosa deles não me ter feito isso. E hoje eu talvez seria um ancião, um sectarista, um legalista, mas o evangelho me alcançou, Júnior. Como está alcançando você, como você está trabalhando nesse canal, nós vivemos lá, eu vivi 39 anos lá, tá? Trabalhando em construção, viajando para norte de Minas. Nós trabalhávamos em função para a instituição, para agradar a instituição, mas hoje não. Eu faço tudo para agradar aquele que sacrificou o seu único filho para nós estar aqui hoje falando dele. Então, eu sou extremamente apaixonado por Cristo. Eu admiro o trabalho dos irmãos. Não importa que te calunie, Júnior, não importa que te difama. Isso faz parte, meu filho. Faz parte não só crer nele, mas padecer. O evangelho é renúncia, o evangelho é falar de Cristo, é apanhar e não bater, é ser humilhado e não humilhar, levar prejuízo e não prejudicar, ser difamado e não difamar. É o mesmo que Cristo fez na cruz para vencer o grande dragão. Se nós não soubermos usar essas armas, nós vamos cair também. Porque Paulo deixa muito claro, mesmo que andamos segundo a carne, nós não militamos segundo a carne, porque as armas das nossas milícias não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição de fortalezas e sofismas que levanta Glória a Deus. contra todo o conhecimento de Deus. Se nós não tivermos conhecimento de Deus, vai o que está acontecendo nesse sectarismo. Isso não está só na CCB, irmãos. Isso está infiltrado em várias igrejas evangélicas brasileiras. Dá dó. Eu ouço as pessoas de outras igrejas com muito carinho, eu prego o evangelho, eu prego todo dia, Júlio. Eu preguei para 3 pessoas. Glória Prego a o Deus. evangelho, irmão. Porque O irmão dá aquele para sentir, dá para ver aqui que o irmão está revestido das coisas do céu. O irmão irmão, eu fala vivo Cristo. de alma, que a gente sente a presença de Eu Deus só vivo nas falas Cristo, do irmão. irmão. Ele morreu para mim, eu estava morto em pecado delito, eu estava fedendo, eu ia para o cemitério, ele morreu, ele me deu vida, irmão. Por que eu vou querer glória, Júlio? Por que ele fama, popularidade? Deus sacrifica o seu único filho para salvar esse pecador miserável. Pecador miserável que sou ainda. Paulo escreve a Timóteo na sua primeira carta, do capítulo 15. Ô, Timóteo, essa é uma palavra fiel e digna de toda aceitação. Continua uma live sua, tinha um falando que ele não era pecador, que Paulo, ele falava quando ele era pecador, não deu nem dá até dó. Paulo disse a Timóteo, esta é uma palavra fiel e digna de toda citação. Quem está na live é Timóteo 1,15. Que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Quando ele fala em Romanos 7, miserável homem que eu sou, Júnior, e ele tinha sido arrebatado ao céu inúmeras vezes,
e viu Cristo face a face, ensinando o evangelho para ele, nunca se exaltou. Isso ele foi falar 14 anos depois, para fazer uma defesa apostólica, um falso apóstolo que tinha levantado na igreja de Corinto. Ele disse: conheço um homem há 14 anos em Cristo, se no corpo eu não sei, se fora dele eu não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu, e ouviu palavras inefáveis que ao homem não lhes dizer, mas devido às excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para esbofetear, para que eu não me exaltasse. Por que esses homens caíram, Júnior? Porque estão se exaltando. Nós temos que, como o Tiago nos aconselha, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo ele vos exalte. Enquanto estivermos nessa natureza adâmica em nós, nós temos que viver na humildade e esperar sempre na misericórdia de Deus e confiar que só ele, irmãos. Nós não temos condições de nos salvar, Júnior. Nenhum homem, nem que tenha um conhecimento. Se não fosse o sacrifício de Cristo, nem aqui nós estaríamos, já teria destruído. Mas por causa do sacrifício vicário, substitutivo dele, nós estamos aqui falando dele, porque ele morreu para que nós vivêssemos. Foi condenado para que nós fôssemos absorvidos. Transportou nós das trevas para o reino do Filho do seu amor. Tirou nós do ministério da condenação, que a lei nos condenou, e trouxe nós para o ministério da reconciliação. E esse evangelho que precisa pregar, irmão, não é essa teologia diabólica da prosperidade, eu vou te dar isso, eu vou te falar aquilo, é aquele fazendo as pessoas de vítima e colocando Deus na parede, irmão, isso é diabólico. Deus é muito santo, santo, 3 vezes santo, nós não somos nada. Quanto mais eu conheço Deus, irmão, mais eu vejo as minhas miserabilidades, mais eu vejo os meus pecados, mais eu vejo a minha insignificância, mais eu me diminuo para esse mundo caído. Aí sim, nesse contexto, foi o que Cristo disse ali em Mateus: graça te dou, Pai, porque ocultaste essas coisas aos que se acham sábio e entendido, mas revelaste aos humildes e pequenino. Se nós não nos humilharmos debaixo da potente mão de Deus, Júnior, nós não entenderemos esse evangelho lindo e o Senhor não habitará na nossa vida. Ô, Júnior, perdoe, eu fico falando aí. Meu Deus, tio, o que continua? A irmã... Tá bom demais, continua, Bia. Eu tô sentindo aqui as suas palavras. Eu preguei pro irmãozinho, ele chorou, irmão. Ele chorou, eu preguei 1h30, Júnior. O que você pregou para ele? Entrega para nós aqui. Ó, aqui, ó, o irmão colocou aqui agora, Vicente, ó. Para você aqui, ó. Prega para esse irmão aqui, eu sou encarregado de orquestra da CCB. Já vi muita discriminação entre os irmãos. Estou saindo também. Everaldo, Carlos Diego. Ô, irmão Everaldo, que o Espírito Santo, filho, abra teus olhos. Nós não somos contra ninguém que está lá. Eu tenho um amor tão grande, porque eu vivi lá 38 anos, irmão. Eu trabalhava com toda sinceridade, mas me chutaram de uma outra forma que eu não prestava mais. Enquanto eu era cooperador, era bajulado para tudo, era 4 cultos por semana. Eu saía de Varginha, uma cidade chamada Eloy Mendes, carregando a minha esposa com os filhos grávida, as crianças pequenininhas, 4 vezes por semana. Quando me chutaram, eu virei um lixo, irmão. Um lixo. Sem motivo, irmão? Não, irmão, tem motivo. A minha esposa encapotou um carro e eu tinha seguro total. E um irmãozinho da minha cidade, que é sargento, falou: irmão Paulo, eu sou Vicente de Paulo, muito me conhece por Paulo. Não, irmão, você tem seguro no carro, você nunca usou, é mais do que justo. Aí eu fiz o outro BO, irmão. Consultei a Deus, a seguradora me pagou, me entregaram eu para o ministério. Mas não tá um monte de calúnias, irmão, tanta mentira, não tive jeito de defesa. No dia que me condenaram, irmão, não aceitou. Eu falei: não, irmão, se eu estou fraudando uma seguradora, eu vim aqui, é o fraude de uma seguradora, eu vou ligar para eles, vou parcelar a minha dívida em 24 vezes, não tem condição de pagar agora, irmão. Eu pago em 24. Quando eu terminar de pagar, vocês me devolvem o ministério. Não, a nossa palavra é uma só. Eu falei: olha, Deus me tirou da igreja católica, eu fui seminarista, nasci dentro da igreja católica, fui para o seminário, fiquei na igreja universal quase 2 anos. E eu falando para Deus, me chamou nessa graça. Para mim, lá era graça, né, Júlio? Para nós todos ali era graça. Para nós não tinha outro lugar melhor do que aquele. Espero que esse presbitério não feche a porta da congregação para mim, que eu coloco a alma nas costas de vocês. Eles tremeram, Júlio. Não, mas o seu caso é provisório. Não, você pode ter toda a liberdade na igreja. Irmão, nunca mais olharam para mim, mas louvado seja Deus, senhor. Há 8 anos eu me humilhei diante de Deus, comecei a entender o evangelho, comecei a ouvir alguns críticos há um bom tempo. Falei: gente, esse irmão está falando a mesma linguagem que eu, meu Deus, será que eu estou pensando assim? Aí comecei a ouvir os reformados, os reformadores, Paulo Júnior, Hernandes, Dias Lopes, que hoje é meu amigo, tirei uma foto com ele em Campinas, em São Paulo esses dias, com Paulo Júnior, com Heber Campos, e homens, irmão, que pregam o evangelho limpo. Se nós não pregarmos, só basta, não precisa criticar. É bom a crítica, sim. Refutar a heresia é de extrema importância, mas vamos pregar Cristo crucificado. Ele venceu o grande dragão, a antiga serpente chamado de Satanás, para que nós estivéssemos aqui, Júlio. Para que nós estivéssemos falando desse verbo da vida. O verdadeiro Deus que desce
e se encarna ali como homem para se tornar sacerdote, para saber o que é uma calúnia, o que é uma dor, o que é uma afronta. Mas vamos alegrar. Ali, quando ele disse em 5 de Mateus, ele disse: o último dos bem-aventurados, bem-aventurados sois vós, quando mentindo junto, disserem todo mal contra vós, alegrai-vos e regozijai, porque grande o vosso galardão que está no céu. Não importa com calúnia, irmão. O nosso Salvador foi caluniado, foi cuspido por causa de nós. Paulo disse: ainda conto na minha carne os restos das aflições de Cristo pelo corpo, que é a igreja. E como que ele venceu o grande dragão? Colossenses diz que ele se os dispôs publicamente, no silêncio, irmão, na humilhação, no desprezo, no escárnio, na sede, naquela angústia, naquela cruz. Ele consegue levar ar para o pulmão para dizer: Pai, perdoa eles, porque não sabem o que fazem. E você vê esse homem soberbo, Júnior, arrogante, prepotente, cheio de vanglória. Eu sou. Não, Senhor, nós somos miseráveis pecadores. Nós dependemos do sacrifício do teu filho para nós estarmos aqui te invocando na beleza da tua santidade. Eu quero um dia vencer este mundo e ver que e todos os irmãos que estão nesse sistema vencem esse mundo. Cai as escamas da religiosidade. Olha para Cristo, autor e consumador da nossa fé. Glória a Deus, meu Deus, irmão. Volta, Vicente, volta aí, arruma aí o celular, que, meu Deus do céu, hein? Sem palavra, irmãos. Quem tá na comunhão aí, tá sentindo, que eu falo pra você, eu tô sentindo uma visitação de Deus aqui. Você vê que tem irmãos, quando a pessoa sofre, ela passa por calúnia, por prova, por luta, por guerra, mas ela não deixa Deus por nada, irmão. Ela não troca Deus por nada. Pode se perder tudo, né? Pode perder tudo, pode acontecer, mas não. Ninguém arranca de mim a minha fé, ninguém arranca de mim a minha esperança, ninguém arranca de mim a minha crença, ninguém arranca de dentro de mim o amor que eu tenho por Deus. Irmão, coisa linda. Volta, Vicente, que meu Deus do céu, que glória, irmão. Eu estou sentindo aqui uma grande presença de Deus. Porque você vê que a pessoa ele passou por tanta perseguição, tantas lutas, foi da igreja católica, foi para a congregação, foi perseguido, tiraram seu ministério, mas está ali firme, anunciando Cristo. Tem vida, irmão. Aí as pessoas falam assim: a letra mata, e o Espírito vivifica, a letra mata. Ele está falando o quê? Ele está pregando: você vai ter casa, carro, não, ele está pregando Jesus Cristo. Que Jesus Cristo, irmão, é o caminho, a verdade, a vida. Meu Deus, como não sentir, irmão? Como não sentir? Eu tô sentindo aqui, irmão. Volta, Vicente. Meu Deus, pega umas 3 horas. Tem um culto para nós aqui até as 3 da manhã. Vamos passar a noite aqui. Volta aí, Vicente. Meu Deus do céu. Vou até colocar o link aqui, que talvez ele esteja procurando aí para entrar. O link tá aí de novo, irmão Vicente. Coisa linda, né, irmão? Meu Deus do céu. Tá vendo? Não tem idade, irmão. Nunca é tarde, nunca desista. Eu tô velho para estudar, para conhecer a Bíblia, para fazer teologia, para fazer uma faculdade. Nunca é tarde, irmão. Não tem velhice, não. Enquanto tá vivo, tem que anunciar, irmão. Coisa linda. Irmão Vicente, coloquei o link aí no chat de novo, entra aí. E se alguém quiser entrar aí para falar do evangelho também, fica à vontade, irmãos. Já trouxe a crítica aqui, né? A parte da irmã que ela contou ali. Agora, se alguém quiser trazer alguma experiência, irmão, alguma parte, alguma vivência com Deus, algum conselho, fica à vontade, entra na live, irmão. Acho que o Vicente voltou aqui, ó. Ô, Júnior, caiu minha internet aqui, querido. É a virtude que dava forte. Eu sou leigo, irmão, eu tenho 64 anos, mas não vamos falar de Cristo. Uma criança, um bebezinho, você é doido, filho. Rasguei minha carteirinha, não pego mais perto de você depois dessa pregação. Eu prego todo dia, irmão, eu falo dele todo dia. Eu estava caminhando para o inferno, me resgatou, meu Deus do céu. Eu estava fedendo, como diz Efésios, mortos em pecados, em delitos, irmão. Ele trouxe nós aqui. Deixa os irmãos falar. Irmã Pâmela entrou ou não? Não, ainda não. Pode falar, não, tá bom. Aí, o que você pregaria para esse encarregado de orquestra que entrou aí falando que tá... irmão, vai Deus tenha piedade dele, irmão. Tem muita pessoa sincera. O pessoal da CCB é muito sincero, Júnior. Oh, meu Deus, como tem pessoa sincera, sedenta ali, Júnior. Mas, infelizmente, o sistema corromperam. É um antropocentrismo muito grande, Júnior. Colocando Deus na parede. Quantas pregações, quando eu entendi o evangelho, não aguentei ficar lá mais. Eu fiquei pregando para os irmãos. Eu já vi cooperador aqui bater na parede, gritar e falar a língua. E disse: Deus tem por obrigação de te abençoar, te dar isso, te dar aquilo. Deus tem obrigação de quê, Júnior? O que Deus tinha que fazer para nós é enviar nós para o inferno, Júnior. Não tem obrigação de nada. Ele já sacrificou o seu único filho. Hoje eu falei com o irmão sobre sinais, mesmo os sinais, as maravilhas. O que eu disse para ele? Levei lá em Coríntios. Paulo disse assim: visto que o mundo não conheceu a Deus pela sabedoria de Deus, a sabedoria de Deus é o próprio Cristo. Aprove Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Os judeus pedem sinal. Isso é coisa de judeu pedir sinal. O grego busca sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para o judeu. Aquele homem
ensanguentado naquela cruz, fruto dos nossos pecados, Júnior. Fruto dos nossos pecados, que não me ensanguentar naquela cruz, é fruto do meu pecado, do seu pecado. Eu gosto de olhar para mim. O evangelho, que a salvação é individual, eu tenho que olhar para mim. O religioso, ele olha para o outro, é como o fariseu. Eu não sou como esse publicano, eu dou meus dízimos, eu jejuo, eu oro, eu não sou como os demais homens. Nós não somos salvos por obra, nós somos salvos exclusivamente pela graça. As boas obras é fruto de uma conversão genuína em Cristo. Cristo em mim produzirá boas obras, não vai deixar mentir, nem enganar, nem ultrapassar. Quando eu era religioso, que eu mexia com carro, até o Thorin deu risada, né? A gente ia passar o velocímetro para vender, para ganhar. Hoje não. Pode estar 300 mil lá, vai vendendo aquilo lá. Não, mano, não negocia minha fé. Eu não posso mais, irmão, me enganar. Vicente, dentro da congregação negocia, né? Por negócio, eu sempre procurei, irmão, minha mãe foi católica, sempre ensinou nós a ser muito honestos. Mas mesmo assim, irmão, dentro da religião, porque prioriza esse aqui, ó. Não, irmão. É o pior ídolo. Nós criticamos hoje os católicos, irmão, que são idólatras, a uma imagem muito menos significante do que a soberba. Uma imagem menos significante que isso aqui, que é o dinheiro. Que a egolatria. Você vê que hoje eles, irmão, a próprio sistema, eles idolatram o homem lá dentro. Não sabe disso. Você é um fulano de tal, você chegando aí. Não só na CCB, no outro sistema também. Isso é ridículo, irmão. Eu procurei o irmão Hernandes de Azov lá na... O irmão não tem canal nas redes sociais, não, né? Não tem. Vou ver se eu abro um. Eu vou ajudar vocês aí. Se você abrir aí, você fala que eu divulgo o canal aqui do irmão aqui na internet. Tá? Mas eu preciso da vaquinha para ajudar aquela irmãzinha lá. Eu pus lá, mas não deu certo. Eu tenho seu WhatsApp, eu te saudei esse dia. Aqui você falou amém. Depois eu te mando lá. Tem. É tanta gente que fala comigo, que às vezes eu nem... Eu sei, coitado, não dá. O Josafá é meu amigo há 13 anos. Nós tivemos no Jandira juntos, essa é outra história. Mas é o mesmo sistema, coitado. Mesmo sistema. Mas então, o que você fala aqui, ó? Tem um monte de gente falando aqui, Vicente. Eu tô saindo, não aguento mais, tô saindo. Deixa uma mensagem aí, deixa Deus te usar. Quando você está no púlpito lá, toca à vontade. Olha, irmão, o que eu quero dizer para vocês, irmão, de todo o meu coração, jamais, irmão, jamais, eu quero que todos se salvem. Esse é o intento de Deus. Que todos se salvem. Eu sei que internet. Tá normal. Não, estamos te vendo aqui normal. Tá normal. Tá. A internet minha deu uma... O meu desejo, como chama esse irmão? Não, tem várias pessoas aqui. Passou umas 15 pessoas aqui falando isso. Olha, e a partir dessa live eu vou me prostrar diante de Deus. Porque a minha vida é para o Evangelho, Júnior. A minha vida hoje não é para mim mais. O meu dinheiro não é meu mais, a minha vida não é minha mais. Eu tô só... Porque Cristo, além de ser nosso Salvador, irmãos, é meu Senhor. Hoje eu compartilhei com o irmão uma coisa muito linda. Cristo, além de ser o nosso Salvador, ele é nosso Senhor, é nosso amigo, nosso irmão primogênito, nosso médico, nosso advogado. Ele é tudo para nós. Ele é tudo para nós. Então, eu falei com um amigo hoje, e lembrando da escravatura no passado, eu estava vendo a respeito dos escravos, qualquer delito que um escravo cometesse contra o seu senhor, aquele senhor mandava matar aquele escravo. Guardava isso, irmão. Conversando com o irmão, veio essa visão na minha mente. Ele mandava matar aquele escravo, o senhor dele. Mas sabe o que o senhor nosso fez? Ele se matou por nós. Ele se deixou se matar. Quando ele entra no Getsemane, meu Júnior, eu estive em Jerusalém ano passado, eu entrei no jardim de Getsemane, eu dobrei os joelhos, e eu lembrei do suor dele se transformando em sangue, porque ele viu o cálice da ira de Deus, que ele tinha que beber. Fruto do meu, do teu pecado, irmão Júnior, dos irmãos que estão nessa live. Ele disse, Pai, se possível, porque ele era onisciente, Júnior, ele via tudo. Ele disse assim, se possível, Pai, passa de mim esse cálice. No entanto, Pai, seja feito vontade. Para essa hora, ele sabia que daqui a pouco ele ia ser morto. Ele ia ser sacrificado, ia ser humilhado, desprezado, ia carregar pelas ruas, pelo comércio de Jerusalém, aquela cruz maldita. Eu fiz a entrada dele em Jerusalém, eu fui no Jardim do Túmulo, e me impactou demais, irmão. Jerusalém impactou eu demais. Muitos irmãos tá pensando aqui que eu estou querendo falar que não, era o meu sonho, mas foi uma viagem muito... Olha aqui, irmão Vicente. A Artes Coro, irmão Júnior, me chamo Júlio César, sou de São José dos Campos, 50 anos de CCB, estou saindo também, pois conheci a Jesus Cristo.
Ah, que maravilha, irmão. Hoje teve um irmãozinho, ainda está na CCB. Irmão, você tem irmão na CCB? Eu vou pedir para os irmãos aqui. Mas se ele conhecer a CCB, tem que sair desse sistema. Não, irmão, tenha paciência. Eu fiquei lá 8 anos tentando pregar o evangelho, por amor àquelas almas. Hoje, esse dia, eu conversei com o operador Vinícius, né? Até não poderia citar o nome dele aqui, não vou falar onde ele é. Irmão, que conversação gostosa. Quando eu converso com pessoa que entendeu o evangelho, a conversa flui. Eu já sentei com um irmão de 45 anos de cooperador na CCB. Ele não conhece nem o que é justificação pela fé, nem o que é a doutrina da depravação, nem o que é a doutrina da santificação, nem o que é a doutrina da glorificação. Eu também não sabia. Né? E nem todos que estão nessa live sabem, tá? Não tem problema. Isso precisa entrar numa igreja bíblica e ser discipulado e conhecer isso. Então, Júnior, quando o Senhor Jesus fez tudo isso por nós, irmãos, aquilo ali me impactou muito. Então, a esses irmãos, que estão nesse processo, nós não somos contra ninguém. Então, esses irmãos que conheceram o evangelho, mesmo estando lá, abraça ele. O próprio evangelho vai tirar de lá, Júnior. Não tem como ficar, Júnior. Se você come da comida, essa comida que Deus está me dando pelo Espírito Santo para pregar para os irmãos, porque eu prego o evangelho numa live, eu prego. Para pregar. Porque eu tenho que falar deles, gente. Eu vou falar do... que eu vendi um carro hoje, que eu quero... Meu Deus, isso aí o Senhor vai me dar naturalmente. Essas coisas que são acrescentadas. Primeiro o reino, a comida, as vestes, o carro, a viagem, e ele põe na nossa mão, ele dá até para o ímpio, não vai dar para nós, que somos servos dele, não que nós corremos atrás dessas coisas, nós corremos atrás de santificação, Júnior. Da morte do velho homem, eu preciso matar esse velho homem todo dia, porque o processo da santificação é interessantíssimo, eu preciso arrepender todo dia, crer todo dia e contemplar a cruz todo dia. Porque quando o seu aniversário vier para cima de você, aponta para ele o que o meu Salvador fez por mim naquela cruz. Ele foge de você. Então, irmãos, esses que estão no sistema, no nome do Senhor Jesus, nenhum crítico está aqui. Nós estamos aqui criticando, refutando heresia, irmão Júnior. Esse sectarismo, esse legalismo, essa manipulação que faz na mente das pessoas. Mas o evangelho genuíno, o poder de Deus para a nossa salvação, as boas notícias, vai tirar você do sistema e vai te colocar você no braço de Cristo. Você vai ser tão feliz. Você vai deixar de agradar uma instituição para agradar Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé, que tem uma promessa, como ele disse em João 5,24. Aquele que ouve as minhas palavras e crer naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em juízo, passou da morte para a vida. É num processo de não abrir e fechar de olho. Muitos hoje, ao ouvir essa palavra, que você possa nascer de novo, uma nova criatura, para andar em novidade de vida. Não para agradar o sistema religioso, mas para agradar aquele que morreu na cruz, calado, para que hoje nós tivéssemos voz. Não que há capacidade, nós fala isso em 2 Coríntios 3, não que há capacidade de falar, de pensar, de agir. É por Cristo que temos tal capacidade. É por ele que estamos aqui, Júnior, pregando esse evangelho, que liberta, que cura, que diz que faz cair aquelas vendas das religiosidades. E quando Ananias ora para Paulo, caiu como escama dos olhos de Paulo. Todo o sistema judaico. Paulo era extremamente judeu, defensor da lei. É o que tem hoje no sistema religioso, não é diferente. E quem matou Cristo, Júnior? Foi os religiosos. Verdade. E se ele vir hoje, irmão, a maioria das igrejas, certas igrejas aí mata Cristo. Mas quando você conhece Cristo, que é um processo, né? Oséias disse, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Deus, ele é tão elevado, irmão Júnior. Irmãos que estão nessa live. Isaías diz que ele mede todas as águas no punho da mão dele. Ele é um Deus atemporal. Ele tem o controle de todas as coisas. Ele é soberano, como disse Lutero, que Satanás é um cão na coleira de Deus, Júnior. Ele não perde o controle. Chegou a hora do povo acordar, sair desse sistema legalista, desse sistema papal. Eu mando. Você não manda nada. Se tem algum ouvindo aqui acha que você é alguma coisa, olha para você e fala, eu sou um miserável pecador. Nós não temos que buscar glória para nós, não, Júnior. O nosso mestre nunca se vangloriou quando ele curou aquela mulher do fluxo de sangue. Ela tocou nele, alguém me tocou. Pedro repreendeu, Senhor, alguém te tocou. Mas como pode? A multidão te aperta, alguém tocou que de mim saiu virtude, Pedro. Aquela mulher não aguentou e disse, o que ela disse? Senhor, foi eu. Ela contou toda a história, gastei tudo que tinha com os médicos. Me falaram de ti, Senhor, mas não tive oportunidade de um tete-a-tete contigo, porque era muita gente, Senhor, mas eu não podia sair daqui. Você acha que ela recebeu só a libertação da carne? Não, João, ela creu no Senhor Jesus também.
E aquela mulher confessou, e o que ele podia bater no peito, Júnior? Tá vendo, gente? Eu sou o Messias. Ela podia tocar em todo mundo, não seria que a mulher tocou em mim, foi curada, tá vendo? Tá vendo? Ele não erraria, ele disse, filha, ai, a tua fé te salvou. Para aquela mulher cananeia, ele viu tanta fé, ele disse, filha, ela gritava, os discípulos disseram, despede essa louca, Senhor. Mas se o Senhor sabia o que ela passava, a filha dela estava morrendo por demônios, irmão, destruindo a filha dela. Ela precisava de Cristo. Ela era sirofenícia, ela não era judia. Cristo aumentou mais o teste da sua fé e disse, não é lícito, filha, tirar da boca dos filhos e deitar aos cachorrinhos. Ela rebeliou? Ela se revoltou? Não tem saída, sim, Senhor. Mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Eu não sou digna, Senhor, mas tenha piedade de mim. Por estas palavras, não foi o Senhor que expulsou o demônio, João. Por estas palavras, o demônio já deixou a tua filha. Então, irmão, as nossas palavras expulsam legiões de demônio. Não é gritar, não é falar, não, é ser semelhante a Cristo.